E aí, pessoal, beleza? Voltamos. Terceira e última unidade, né? Não menos importante, mas ela não vai ser tão longa quanto as outras, não vai ser tão enorme quanto as outras. E ela trabalha um outro caminho. Por exemplo, na primeira a gente entendeu o que é acessibilidade, o que é inclusão. Na segunda unidade, a gente compreendeu os processos entre adaptação e a produção de material bilíngue, mediado algumas vezes pelo processo de tradução. Nessa terceira unidade, a gente vai entender agora como pegar a inclusão, esse processo todo da educação bilíngue, esses materiais adaptados e produzidos, traduzidos para Libras e como eles são aplicados, avaliados e dentro dessa interação da educação bilíngue, tá bom? Lembrando mais uma vez que aqui a gente fala de educação bilíngue, não é o aspecto político, mas é o aspecto funcional do modelo de educação que tem a Libras como L1 e o português como L2, tá bom? E a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, dentro dessa unidade, a gente vai ter um foco na prática pedagógica, na avaliação dos materiais, no uso dos materiais em sala de aula e possíveis perspectivas para o futuro, que a gente pode começar a discutir aqui em sala de aula, nessas videoaulas, na apostila de vocês e futuramente em pesquisas, quem sabe, de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente integra e a gente vai falar agora é sobre o conteúdo sugerido, que é, primeiro, a integração dos materiais didáticos na sala de aula, né? A gente está pensando numa aula bilíngue. Por exemplo, o professor usando esses materiais para encorajar seus alunos, para valorizar essa relação entre o professor e o aluno. Exemplos de atividades e dinâmicas que podem ser usadas dentro da sala de aula, como base nos conceitos na bibliografia, nossa bibliografia desse curso. As referências ali estão interessantíssimas, coisas muito importantes, trabalhar jogos, trabalhar experiências, a própria vivência desse aluno colabora para esse lugar. A avaliação e acessibilidade em sua eficácia. O que é isso? A gente criar critérios de avaliar se esse material é realmente acessível. Se a necessidade da existência desse material, se ele não está acessível, ele precisa ser adaptado. Se não existe material, precisa ser criado. Então, consegue entender a necessidade que a gente falou antes de ou adaptar um material que já existe ou produzir um material que não existe. De como a gente vai fazer isso, né? Se vai ser traduzido, se vai ser diretamente com a nossa expertise da Libras, a gente tem Libras para poder fazer isso, ok. Se a gente consegue falar em Libras para poder produzir esse material, tudo bem. Se não consegue, pensar na possibilidade de que esse material precisa ser traduzido, tá bom? Coletar o feedback dos alunos, as respostas dos alunos é importante para a criação desses futuros materiais. Talvez a gente crie o primeiro, não fica tão bom assim, os alunos dão respostas, dão esse feedback e a gente melhora para um próximo vídeo, uma próxima edição, um próximo material, digamos assim. Projetos práticos, né? Uma sugestão de um projeto mesmo final com esse feedback dos alunos, algo que vai ficar para outra turma quando for entrar. Propor a criação de materiais bilíngues, tanto nossa quanto professores responsáveis, quanto o aluno mesmo em si. Né? Produção de vídeo, produção de gráfico, enfim, todo esse processo. A orientação também de uma apresentação mesmo dessas propostas didáticas, como a gente mencionou, né? Então a gente pode discutir nesse terceiro elemento, uma discussão para a sala de aula que a gente pode levar para a nossa aula, é que como seria a eficácia disso? Quais são as opiniões de cada profissional, de nós quanto profissionais, para esse lugar da produção, da adaptação desses materiais bilíngues, tá bom? E as considerações finais, a gente pode pensar num futuro aspecto de pesquisa, de didática, de criação de jogos, tá bom? Discutir isso também se faz importante. Ok, então não adianta nada ter um material dinâmico, didático, incrível, de uma alta qualidade, se a gente não consegue usar em sala de aula. Então, se a gente cria esse material, a gente precisa aprender como utilizá-lo também. Não é simplesmente, se a gente criou um vídeo muito bonito, só passar o vídeo toda hora não funciona. Ele precisa conversar com a sala de aula. Precisa ter uma troca. Então, dentro dessa unidade, a gente vai aprender como é que esses materiais bilíngues podem alargar, abranger essa possibilidade do ensino.
tá bom? Então, primeira parte a gente vai compreender como esses materiais são integrados na parte pedagógica prática, tá bom? A forma de que esse material é apresentado é tão importante quanto o seu conteúdo. Como eu disse, não importa ter só o material bonito, a aula também precisa seguir esse material. Então, o professor, o responsável como um mediador em sala de aula, ele tem um papel fundamental e importante na integração de alguns recursos. Primeiro, aulas interativas, e aí a gente aqui vai dialogar sim com a questão da didática, da dinâmica e da pedagogia. Até mesmo para nós, a gente precisa problematizar isso para nós também, né? Que tipo de aula eu estou dando? De que tipo de aula eu estou participando? O que eu estou fazendo quanto professor, quanto alguém que quer desenvolver esse lugar? Que tipo de material eu estou fazendo para que isso possa garantir a L1 em Libras e a L2 em português, tá bom? Trabalhar essa interatividade é importante. Esses vídeos, essas apostilas, esses gráficos que a gente produziu, é de suma importância que a gente saiba como utilizá-los em sala de aula, em aulas que vão ser interativas. Dinamismo e flexibilidade. A gente precisa ter uma noção de que as pessoas não aprendem da mesma forma e do mesmo jeito. É diferente, é preciso ser flexível, é preciso, às vezes, criar, de repente, um mapa mental, do nada mesmo assim, para que seja um conceito visual para essa criança, né? Para esse aluno, trazendo para essa discussão de Libras. Depois pode ser complementado com texto em português, né? O que já está sendo falado em Libras ali está sendo anotado de alguma maneira em português. E em alguns casos até pode ser utilizado o próprio desenho. E algumas pessoas trabalham com SignWrite, pode fazer esse próprio material em SignWrite também, por que não? Né? E as próprias anotações em SignWrite, talvez de um sinal específico, um sinal de um autor, um sinal de um material, um equipamento, um objeto. Isso é legal de trazer essa realidade. E os recursos tecnológicos, incentivando, por exemplo, a criação e o uso dos tablets, né, o uso de computadores. A gente sabe que agora, por exemplo, tem a proibição de celulares nas escolas, porém, essas crianças utilizam, os alunos, nós utilizamos os celulares fora desse ambiente educacional. Então, incentivar que essas pessoas possam buscar coisas em livros, materiais em livros para serem lidos, né? Isso é interessante. Como é que a gente vai fazer a avaliação e acessibilidade desse material que está fluindo, sabe? Que a gente precisa captar isso de alguma forma, a gente precisa trazer essa resposta e saber se o material que a gente está criando está sendo eficaz, está funcionando. Se essa nossa leitura de primeira língua em Libras, usando a Libras para a leitura e reforçar ao aprendizado do português, a gente precisa saber se isso está sendo eficaz. Então, o primeiro conceito que a gente precisa fazer é a coleta desse feedback, né? Como é que a gente vai fazer esse feedback? Promovendo rodas de conversa entre alunos surdos para a gente compreender o que está funcionando, o que pode ser melhorado, o que falhou. Não é porque a gente desenvolveu uma aula muito incrível que essa aula também não tem falhas. Sim, essa aula vai ter algumas falhas. E isso a gente pode ouvir nos relatos. E a gente ouvindo esses relatos, anotando, tomando ciência disso, a gente pode melhorar para as próximas aulas. A gente pode perguntar sobre a clareza dos sinais dos vídeos, né? Nós mesmos, será que a gente está sendo claro o suficiente para poder que os alunos, as outras pessoas que estão olhando a partir de nós tenham compreensão? Né? Será que eu estou ensinando um sinal que vai representar uma palavra específica em português, vai chegar numa palavra específica em português? Será que está claro? Né? Será que está nítido para o aluno esse sinal e essa palavra? Será que a relação entre essas duas coisas funcionaram? Então, saber sobre isso também é interessante. Outro ponto muito importante é a observação, né? Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no ambiente escolar, ao que está acontecendo até mesmo por nós, para nós, né? E a gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos. Os alunos estão participando da aula? As pessoas estão participando daquilo que a gente está falando? Existem dúvidas sobre aquilo que está sinalizado em Libras? Ou então, existe dúvida sobre aquilo que está escrito em português? Isso é um porém que a gente precisa apresentar também, é uma pergunta que a gente se faz. Existe dificuldade no conteúdo? Ou então na forma que esse conteúdo foi apresentado? Isso também é importante para nós, tá?
essa observação e registrar isso de alguma forma, né? Não somente coletar esses dados, mas registrar é importante. Ter critérios, ter regras dessa acessibilidade. Usar checklist, verificar se as coisas estão certas, se deu certo, se não deu. As imagens têm descrições, as imagens estão de acordo com aquilo que a gente quer lecionar, com aquilo que a gente quer ensinar, com aquilo que a gente quer transmitir. As legendas estão sincronizadas com os sinais? Está tudo certinho? A tradução em Libras foi feita? Ela está funcionando? Ela é funcional? Né? A gente prestar atenção nesse detalhe. Então, nós, professores, como produtores e avaliadores desse material, a gente precisa ter uma noção de que a gente precisa usar esse material para a experiência na sala de aula, né? Para que isso forneça ideias importantes para um próximo material, a gente pode melhorar, né, o nosso vídeo que foi feito, o nosso material que foi distribuído em sala de aula, nossas aulas expositivas, aquela aula que a gente dá quando a gente usa uma imagem. Trazer cartolina para a sala de aula é importante. Ainda o papel existe e é legal escrever na mão, reforçar isso para esse aprendizado ficar estabelecido na cabeça do aluno. Não tentar, principalmente em sala de aula, tentar fugir dessa escrita digital, muitas das vezes, tentar fugir do registro apenas digital, a menos que seja um registro em vídeo, isso é muito importante. Abrir um tempo ali para as crianças, para os alunos registrarem depois e trazerem suas anotações de alguma maneira de vídeo, eles também criarem esses vídeos, ok? Então é importante a gente fazer ajustes contínuos da nossa aula, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está ensinando, de como a gente está ensinando, né? Usar esse feedback dos alunos, pequenas alterações, mudanças naquilo que a gente está lecionando. Isso pode ser algo simples, que pode trazer uma melhoria incrível para o próximo material. Um exemplo simples que se transforma em um exemplo visual, né? Uma frase simples que pode se transformar em Libras em algo que fique estabelecido e funcional, principalmente na comunidade surda, né? Por esse elemento da visualidade que a gente falou, da visibilidade dos surdos, tá bom? Por fim, uma criação desses portfólios. O que seria isso? A gente ter sempre em mãos esses materiais produzidos como L1 em português, mas sustentando ou sustentados pela L2, que é o português. Um andando de mão dada com o outro, sabe? Não pode estar afastado uma coisa da outra, uma vez que a gente vive uma realidade bilíngue. Se a educação que a gente está falando, e a gente quer que ela seja bilíngue, a gente precisa trazer a eficácia das duas línguas, a existência das duas línguas e as realidades dessas línguas. Porém, entendemos que são línguas diferentes, culturas diferentes e modalidades diferentes. Trazer essa inter-relação entre língua, cultura e modalidade é muito importante para um processo de educação bilíngue, porque esses surdos estão em um país, é o Brasil. O Brasil tem hegemonicamente uma língua, né, que é o português, porém a comunidade surda tem sua L1 fortalecida por leis e decretos e tantos outros atravessamentos, que é a Libras, e que ela pode sim ser usada tanto de maneira acadêmica, tanto de maneira formal, tanto de maneira informal também, tá? Então ela atinge esses ambientes. Então a Libras não está aqui para substituir o português, mas a Libras está aqui para dar base para o aprendizado em português. Então, reforçando e finalizando essa terceira parte aqui que a gente está falando. Em primeiro momento, a gente trabalhou os fundamentos dessa educação bilíngue e dessa acessibilidade. A gente compreendeu Libras como L1, português como L2. A gente compreendeu a importância de materiais didáticos acessíveis e que sejam inclusivos para a comunidade surda, né? A gente compreendeu essa realidade. A gente entendeu que essa educação bilíngue, né, diferente dos ambientes políticos, mas é a educação que prioriza, a educação que tem como prioritária a Libras como L1 e o português como L2,
ela desenvolve essa capacidade cognitiva e linguística do aluno. O aluno aprende português de uma maneira mais estruturada e constrói nessa pessoa um senso, um critério de identidade, ok? E a gente passou por esses momentos. A produção do recurso visual como aparato identificador, como aparato importante para a comunidade surda. No segundo momento, nós vimos as estratégias de produção, adaptação e passando até mesmo pela tradução. E pode ser também que a gente vai precisar de uma interpretação em sala de aula. A gente viu as diferenças dessas realidades, o quão importante é o uso de legendas, o quão importante é o uso dos QR Codes, né? O quão importante é o uso de imagens para aquele vídeo que a gente está fazendo, de gráficos. A gente viu também um roteiro de tentar gravar essas videoaulas, gravar essas aulas, trabalhar esse aspecto também de produção de materiais, seja desde um poema, uma piada, um diálogo, um teatro, por que não? A gente fingir que esse teatro é um cinema, a gente fazer um cinema, os alunos virarem atores desse processo, isso também é interessante. E por último, a gente atravessou aqui como aplicar esses materiais dentro desse processo, dentro de sala de aula, principalmente uma sala de aula bilíngue, trazendo tudo isso, toda essa bagagem que a gente aprendeu para uma realidade. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas, bastante coisa. Ficando dúvida, a gente pode conversar sobre essas dúvidas. Vocês têm acesso a nós, professores, tá bom? Existindo qualquer tipo de dúvida, apontamento, até mesmo opinião, vocês estão à vontade para entrar em contato com cada um de nós, professores, com os responsáveis. Esses encaminhamentos podem ser, sim, respondidos, vão ser respondidos, tá bom? Então, a gente finaliza aqui nossa terceira unidade. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Espero que contribua para vocês em vários ambientes, tá bom? Então, um forte abraço. A gente se encontra nos próximos cursos, tá bom? Obrigado.